Então falamos das aplicações, né? Tivemos aí uma visualização geral do exame de raio-x, mas vamos falar um pouquinho das limitações, né? O raio-x ele é bacana por aquilo que nós vimos aí nos diapositivos anteriores, mas ele tem as suas limitações. Qual que é a primeira delas? É que ele é um exame bidimensional. O raio-x passa através da pessoa e ele vai imprimir essa imagem, né, perpassada da pessoa num filme ou num anteparo digital que vai colocar numa imagem, mas essa imagem gerada é uma imagem bidimensional para se avaliar uma estrutura tridimensional. Então, frequentemente, uma só incidência da radiografia de coluna não é suficiente. Então, por isso que nós sempre vemos um raio-x anteroposterior, que a gente costuma falar o raio-x em AP, e também a gente costuma ver o raio-x em perfil, que é a imagem lateral. Então você faz uma imagem de frente, uma imagem de lado, e aí você reconstrói na sua cabeça essa estrutura tridimensional com base em duas imagens bidimensionais. Existem também outras incidências, oblíquas, tudo que você pode fazer. As oblíquas, sobretudo, a gente acaba usando bastante durante procedimentos guiados, né, para avaliar justamente isso, a profundidade do meu instrumental. Então, se você vai só numa incidência, você tem uma imagem bidimensional, você não vai ter a noção da profundidade desse instrumental. Então, essa é uma limitação da radiografia. Outra limitação é que ela não vê muito bem partes moles. As partes moles, a radiação acaba passando através dela. Então, para eu avaliar disco intervertebral, que é formado do ânulo fibroso, do núcleo pulposo, são partes não ósseas, ela tem a sua limitação, eu não consigo qualificar esse disco. Os ligamentos da região também, ligamento interespinhoso, ligamento longitudinal anterior, posterior, ligamento amarelo, a gente não consegue avaliar com o raio-x, com a ressalva de que não haja calcificação. O raio-x ele pode avaliar, por exemplo, um ligamento quando há um estresse mecânico crônico. Esse estresse mecânico crônico pode levar também à calcificação, e aí, se houver uma calcificação, a radiografia acaba pegando. E aparecendo na radiografia, a gente consegue inferir que haja mesmo um estresse mecânico por conta da calcificação. Mas, de maneira geral, os estágios mais precoces, os edemas, as alterações por hipersolicitação mecânica, as coleções, as alterações de conformidade do disco, as fissuras, os rompimentos, a gente não consegue ver com a radiografia. E também ela não consegue avaliar a difusão do líquido raquidiano, porque justamente é um líquido. A radiografia acaba passando, a gente não consegue avaliar. Para isso, a gente precisa de um exame mais direcionado para partes moles. Então, por conta dessas limitações, a gente tem problema com o raio-x para diagnosticar, por exemplo, hérnias de disco. O deslocamento do disco, a fissura de um ânulo fibroso, a perda estrutural, né, de competência dessa parede em se manter o interior do disco bem posicionado, o deslocamento dele e a formação de um abaulamento, de uma hérnia, a localização desse deslocamento, se pega, se não pega uma raiz nervosa, nós não conseguimos ver pelo raio-x. Eventualmente, alguns tumores podem ou não ser captados, mas também os aumentos das atividades metabólicas, que são muito bem vistos por ressonância magnética ou por outros exames até mais específicos para isso, podem fugir a um exame de primeira linhagem, como, por exemplo, o raio-x, e também as mielopatias, as alterações da medula, né, do interior do canal, das raízes nervosas. Então, todas essas alterações neurológicas, que podem ser escleroses ou mesmo alterações de sinal por conta de algum evento compressivo, inflamatório, com o raio-x, nós não conseguimos avaliar. Então, existem todas essas limitações que fazem com que a radiografia, né, o raio-x, seja um exame
valioso para a coluna vertebral, mas que muitas vezes, durante essa caminhada diagnóstica e para planejar a correta terapêutica, nós precisamos de lançar mão de alguns outros exames complementares.